Vai assim mesmo, o cara fez um vídeo aqui num formato diferente. Ah, você é hardware. Serial Experiment Lane. Eu tenho que assistir esse anime. Provavelmente esse vídeo tá cheio de spoiler, mas não ligo também. Pô, o bagulho tem mais de 20 anos já. Eu assisti esse canal aqui bem no começo, mano. Ele apareceu lá no iPhone. Quando eu vi esse canal. Ele apareceu lá, se divulgou lá e depois ele seguiu com o canal. Muito bom. Também eu parei de assistir depois que ele terminou a saga de vídeos de Evangelho. Bom dia! Ah! Isso Dia é de bom. hoje, e nesse momento... Imagine o anime Peak Evangelion, mas aí você tira os robôs gigantes, tira as megacorporações, tira a Asuka também. Mete fácil. a Rei e o Shinji dentro de um liquidificador com um pijama de ursinho e bate tudo muito bem. O que vai sair dessa mistura, que Aguentaça. talvez tivesse tudo pra causar dor de barriga, se tornou um dos animes mais anime já feito. O cult entre os cults, um mistério entre os enigmas. Cult. Um treco muito louco entre as coisas difíceis de explicar. E mais um vídeo aqui pra vocês. Serial Experimental Lane. Eu demorei muito pra criar coragem de fazer esse vídeo, mas hoje estamos aqui. Eu quero muito fazer os vídeos que nem Utopia sobre filmes e filmes antigos. Filmes, animações antigas, no caso. Eu provavelmente vou, nesse próximo mês, se conseguir editar o vídeo pra mim, vou fazer um vídeo sobre um filme do Zack Snyder. É muito bom, cara. É muito bom. Nem parece que foi o Zack Snyder que fez. Então vista seu pijama de ursinho, ligue sua internet de escada em seu PC com monitor de tubo e prepare-se para mais uma aventura, porque está começando... Camada 1, Estranheza. O anime começa com uma cidade à noite. As luzes neon brilham forte. A multidão, os movimentos bruscos, os sons ambiente, tudo causa uma estranha sensação de claustrofobia, um sentimento de urgência, como se você precisasse sair dali o mais rápido possível. E em um dos becos da cidade, a gente vê uma garota passando mal. Ela está ofegante, quase prestes a chorar, quando uma voz fala em sua cabeça. O que te leva a fazer algo, você deve descobrir. Sim, o negócio já Hein? começa na charada. Cortamos para um lugar mais alto, mais perto de Deus. Ela tira o óculos, já que não vai precisar mais dele. Solta o cabelo, como se ele fosse o primeiro a ganhar sua liberdade. Essa Deus. pose é quase angelical. Não é a pose nem um sorriso de alguém que quer acabar consigo mesmo. É quase como se ela fosse voar assim que soltasse a barra. Mas então ela solta e cai. Um movimento delicado Ô, que louco. põe fim à sua vida de uma forma brusca e começou bem. estrondosa. Se a intenção dessa garota era fugir desse mundo, então ela conseguiu. Mas no final, o vermelho de seu sangue se misturou com o vermelho das luzes da cidade. Ela fugiu, E era mas o seu muito corpo foi bonito. engolido. Tá, Meu talvez Deus. romantizar um subsídio não seja a melhor forma de começar uma história, mas é o jeito que essa história começa. E agora sim, vai entrar em cena nossa heroína, Len Iwakura, a menina mais 100% na dela que o mundo já viu. Você acha que a Boshi ou que a Mudinha tem problemas pra se comunicar? É que vocês não conhecem a Len. Às vezes você fica com a impressão que tem vento dentro do corpo dessa menina, e que até nos próprios pensamentos ela deve estar calada. Bom, isso não é Pois é. verdade, porque aquela voz misteriosa resolve que do nada vai soltar uma charada. Venha, se apresse. Mas depois a gente fala disso. Isso. Quando a Len chega na sala, uma das amiguinhas dela tá chorando. E sim, a Len tem amigas, não porque ela sabe fazer amigos. Afinal, introvertidos não fazem amigos, e sim, eles são São sequestrados e adotados adotados. É exatamente isso. por extrovertidos. No Uhum. caso, a Arizo adotou a Len pro grupinho. E por que a menina tá chorando? Bom, porque ela recebeu um e-mail. Essa é a reação padrão de qualquer youtuber quando recebe um e-mail da plataforma que começa escrito... Bloqueado. Mas nesse Porra. caso, acontece que, aparentemente, no inferno tem Wi-Fi. Porque a Shiza, aquela garota que a gente Hein? viu pulando do prédio, ela mandou um e-mail pra geral da sala. Coisa que não é muito fácil de fazer depois que... Você morreu. Mas beleza, Nossa, deixa no recebi o e-mail dos pré-programado. mortos, mas isso é a coisa mais tranquila até agora. Logo Uhum. após, a gente assistiu um crime, que é um professor ensinar a programar com giz e lousa. Pequeno gafanhoto, isso não funciona. Se você quer aprender a programar, senta e programa. Não fica no Caralho. copia e cola. Mas então... Ah, recebi bem. RCBA, 25% O mundo perde TDAH aí, ó. Algo visivelmente está errado, mas o anime não vai te Fumou, explicar. E mano, boa fumou, sorte, fumou. parceiro. Isso ainda vai acontecer mais um monte de vezes. Eu acho que esse é um bom momento pra falar como pode ser difícil assistir esse anime nos tempos atuais. E eu não tô nem falando dos mistérios. Não, é por causa que você foi doutrinado e a sua cabeça está doentaça e você não consegue mais viver sem a dopamina, barata dopamina. Mas sim do ritmo do anime. Além... Pô, é que nem assistir Dragon Ball, pô. Você só consegue assistir Dragon Ball completo uma vez, na moral.
Por causa que tem muitas cenas do anime que são esticadas. Obviamente, né, a um nível de One Piece, porque aquilo lá é sacanagem, né? Ainda bem que eu nunca gostei de One Piece. Mas, porra, as cenas são lentas, te dá tempo de pensar nas coisas. E por incrível que pareça, te dá mais imersão. Ah, esse mano aqui repostou, ele refez o vídeo. É uma garota delicada, que faz tudo com calma e sem demonstrar muita emoção. Tudo é minucioso, delicado. Existe um momento atrelado a cada banalidade do dia a dia ao decorrer de todo o anime. Em um shonen moderno, um personagem dizer que recebeu o e-mail de uma pessoa morta envolveria um cenário de correria, um corte abrupto até o PC mais próximo e deixaria a cena o mais épica possível. Nesse aqui, a gente assiste ela indo pra casa, caminhando pelo bairro, verificando se mais alguém chegou. Aí ela olha pro computador, tira o casaco, olha pro computador, aí liga, tem que esperar iniciar, fazer login. E tudo isso com a incrível trilha sonora de... Pô, eu queria muito que as coisas demorassem mais. Não é que, tipo, que o Wi-Fi fosse ruim. Não, eu queria que as coisas demorassem pra acontecer. Pra gente sentir o real peso das coisas, a real importância das coisas. Eu queria que, tipo, o scroll infinito, por exemplo, não existisse. Você que teria que pesquisar tudo. Mas, obviamente, isso nunca vai acontecer. E se fizer, também não faria muito sucesso ou seria boicotado por outras empresas. Só nisso aí, eu já dormi pela primeira vez durante o anime. Detalhe, eu tava num ônibus. Mas, na verdade, isso não é uma coisa ruim. Eu vou me dar o direito de roubar algumas palavras do Quadrinhos na Sarjeta. Não, vai se fuder, porque eu sou fã desse cara. Len dá sono. Isso é verdade. Pra gente que tá acostumado com correria, porradaria, explosão, um anime da menina indo pra Deixa escola... quieto, então eu vou deixar esse cara aqui falar por 20 minutos, o bagulho mais random e sem profundidade possível no desenho. Casa dá muito sono, mas isso não é um problema. Pode dormir, depois você continua. Não tem ninguém te apressando pra isso. Esse anime já foi feito há quase 30 anos. Não é como se ele fosse desaparecer amanhã. Você não precisa maratonar os 3 episódios de uma vez. Até porque eu tô fazendo isso pra você, meu lindo. Então dá um like e compartilha esse vídeo, 3 episódios? Vai. Enfim, não, calma aí, que porra é essa? Não, deixa eu ver aqui. É que eu uso o Tomato pra assistir anime. Óbvio, eu não vou pagar Crunchyroll essa merda. Nem tem todos os animes no catálogo, pô. Vai, desce. Vai. Não, são 3 episódios. Ah, é tudo 24 minutos. Tá bom. Vou pegar pra assistir um dia. Eu vou ir ali rapidinho. Voltei, só fui ali pegar comida. Vamos lá. Alan também recebeu um e-mail. E aparentemente não tem Wi-Fi no inferno, mas a Xisa tá lá dentro. E não só ela. Deus está aqui. Sim, só aceite. Deus tá no seu computador. Não, a família da Len é... estranho. Uma das famílias de anime que eu já vi. Essa aqui pelo menos tem família no anime. Pelo menos tem família no anime. E obviamente não tem pai. Piriguete que não liga pra ela. Essa aqui é a mãe apática que não liga pra ela. E esse aqui é o pai viciado em computador que também não liga pra ela. Mas liga o suficiente pra comprar um PC melhor pra ela. PC não, Navi. E também não existe internet nesse mundo. Aqui eles usam a Wired, a rede cabeada, o próximo passo da sociedade. A conexão entre as pessoas de todo mundo a todo tempo. Tô vendo, vocês realmente parecem conectados pra caramba. Mesmo... Era pra ser... Se Nikola Tesla não tivesse sido sabotado e morto, ou melhor, ter sido sodomizado, Nikola Tesla, isso, sido sodomizado, a gente teria energia de graça. Assim, estar conectado com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a qualquer momento, isso parece estranho hoje, mesmo já sendo realidade. Agora em 98, quando esse anime saiu, só a ideia já era uma coisa surreal. E mesmo sendo surreal, se o mundo pode estar conectado a qualquer momento, não existe mais a possibilidade de você estar sozinho, então por que a Xisa pularia de um prédio? Por que essa moça pularia nos trilhos? Por que as pessoas veriam isso sem fazer nada?
Por que a Len foi magicamente transportada pra sala de aula? Por que essa criatura tá andando na rua se a gente viu ela pulando de um prédio? E por que ela só manda um fade out na maior cara de pau possível? E como eu explico tudo isso no primeiro episódio do anime? Vocês estão entendendo que eu demorei pra trazer essa série no canal? Olha o tamanho da bomba que vocês me deram pra desarmar, meus amigos. Mas missão dada é missão cumprida e aqui vamos nós. Eu acho que esse espaço entre o primeiro e o segundo episódio são bons momentos pra eu falar sobre a abertura e o encerramento do anime. Primeiramente a opening. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi no anime. Eu baixei essa música pra ouvir no meu celular de tão boa que ela é. Isso é especialmente engraçado quando levamos em conta que 90% da trilha sonora do resto do anime é barulho de cabo. Já a engine, eu tenho que começar tirando o elefante da sala. Sim, ela tá pelada e ela tem 14 anos. Esse seria o momento do vídeo em que eu questionaria a índole de quem... É uma pergunta sincera, é erotizado? Se não, foda-se. desenhou isso, mas... Tem muita gente sendo muito anime que os personagens estão pelados. Obviamente, com as genitálias censuradas ou sem genitálias. Mas, e aí? Dessa vez eu vou ter que passar pano. Calma, eu sei, abaixa essa pedra e eu posso explicar. Essa cena não tenta nem por um momento sensualizar o corpo da Len. Então. É uma criança magra, deitada em posição fetal. E conforme a câmera se afasta, a gente vê todo um maquinário cyberpunk engolindo o corpo dela. Se aquela do cena no início, em céu aberto, parecia claustrofóbica, essa cena que era pra ser claustrofóbica, parece até confortável. É estranho, não era pra ela se encaixar ali, mas ela parece muito confortável de estar ali, como se fosse parte desse maquinário, isolada do mundo, onde nada pode afetá-la de nenhuma forma. Talvez até como uma criança no ventre de sua mãe. Talvez aqui, a Len seja uma filha e uma criação da tecnologia. Logicamente, eu não tenho nenhum estudo ou autoridade artística para poder bater um martelo e dizer se esse foi o recurso certo ou não. Mas eu posso botar minha mão no fogo para dizer que foi feito de uma forma bem respeitosa e o resultado ficou muito bom. Ousado, ele bota as músicas do anime ainda. Camada 2. Garotas. Essa cidade é um lugar que nunca desliga. E pra quem quer ficar acordado, existe uma balada, um clube café chamado Sibéria. Um lugar para ouvir música, dançar, beber, e você pode achar de tudo aqui. Inclusive, isso aqui. Axela. Não é exatamente uma droga, embora você precise dos mesmos métodos para consegui-la. Ela funciona vibrando e emitindo frequências que estimulam seu cérebro a funcionar até 12 vezes mais rápido. Praticamente é como... É uma droga. Tipo, você sabe que frequências, tipo, a gente não era pra gente usar fone, né? Por causa que esse bagulho vai direto pra nossa cabeça. Muito menos headset e fones Bluetooth. Porque já é a frequência do som e a frequência do rádio do rádio Bluetooth. É prejudicial, irmão. Se for usar fone, usa fone de fio. Instalar um overclock em si mesmo, com o benefício que você corre o risco de queimar o seu cérebro no processo e... Aquela ali é a Len? Mas nunca que essa criatura iria numa balada dessa. Claro que não, a Len usa pijaminha de ursinho e não sabia nem o que era um e-mail até ontem. Nunca que seria ela na balada. Ah, e aí, fera? Len, corre. Enfim, quando a Len encontra as amiguinhas dela, elas estão tudo curiosas do que a Len tava fazendo na balada ontem à noite. E a Len tá tipo... Carai, velho, o que é uma balada? Aí elas resolvem que vão arrastar a Len pra balada também. É tipo levar uma tartaruga pra escalar uma árvore, cara, isso não vai dar certo. Enfim, a escola. O lugar onde coisas bizarras acontecem nesse anime. E a Magoria abre a porta. Assim como a gente viu a Shiza no episódio anterior, essa aqui é a menina que pulou na frente do trem. Então, realmente, a Len consegue ver fantasmas, e isso é bizarro. Esse cara, eu conheço ele de algum lugar. Pois é, depois do mundo resetar, ele arrumou outro emprego. Inclusive, esse aqui é o nome novo da Len. Quando a Len tava prestes a baixar Cyberpunk no PC novo dela, as amiguinhas chamaram pra Zorra. Sim, Sibéria. Por que tem criança aqui? Mano, olha o estilo de menininha da Len. Não tinha como ser ela arrumando briga na balada ontem. Mas não faz mal, a gente arranja a briga hoje. Aquele maluco da Axela finalmente pirou e ele matou uma pessoa, mas... ele não queria. Não foi ele. Enquanto isso, a Len resolveu que esse era o melhor momento do mundo pra brincar de quem pisca primeiro contra um lunático. Na verdade, a Wired não deveria interferir no mundo real. Mas não importa onde você vá, todos estarão conectados. Todo mundo já ouviu falar dessa garota. A Len da Wired. Camada 3.
Psique. Depois do incidente na balada, levaram a Len e as garotas para uma delegacia. Estudantes não deveriam estar na rua a uma hora dessa, e ninguém na casa da Len tá atendendo nenhuma ligação. Os policiais percebem que ela tá chocada com o que aconteceu, então vai ser difícil ela responder qualquer pergunta. É melhor só levá-la pra casa mesmo. Realmente, não havia ninguém pra atender o telefone. Na verdade, não havia ninguém em casa. A única coisa esperando ela acordada era o computador. A minha pequena máquina de guerra jamais me abandonaria. Boa noite, PC. Boa noite, Len. E no dia seguinte, a mãe dela só spawnou de novo e não tá nem aí pro que aconteceu ontem. Realmente, o único que liga pra Len mesmo é só o PC. Um ponto a se dizer, por que é tão difícil assistir esse anime, é que ele simplesmente não foi feito pra gente. A arte lá no Oriente, literalmente do outro lado do mundo, tende a ser uma coisa mais contemplativa, mais calma, mais ligada no próprio ritmo. Lógico que isso não é uma generalização, afinal, animes de ação também são feitos lá. Mas, usando o Evangelion de novo como exemplo, pra vocês verem como eu gosto desse faz você pensar mais. anime, o que faz ele ser tão bom não são os robôs gigantes ou anjos alienígenas tentando varrer a humanidade. São robôs gigantes e anjos alienígenas tentando varrer a humanidade e causando reflexões nos personagens, fazendo eles questionarem o que eles são, por que eles gostam das coisas que gostam, por que eles fazem as coisas que fazem, momentos de ritmo lento, mas calmo, que te faz apreciar os momentos. Enfim, o nome dessa camada é psique, é a palavra grega usada para se referir à mente e à alma. E de início, parece que isso se refere a Len estar ficando maluca ou paranoica, já que ela passou por um trauma e agora tá vendo fantasmas e ouvindo vozes, além de uns sujeitos esquisitos observando ela. E eu até podia entrar no âmbito da divisão da psique, dos termos de subconsciente, racionalidade, valor moral, mas primeiro que eu faltei nessa aula, segundo que nesse universo, o psique não é só a teoria do Freud e do Jung, mas também é o nome de um processador, quase uma lenda pra falar a verdade. Inclusive, por algum motivo que não sei, um desses psiques foi parar no armário da Len. Uma peça produzida pelos mesmos hackers que inventaram a Xela. Eles são conhecidos como Knights, ou Cavaleiros, como vou chamar. E sim, um grupo hacker misterioso, que ninguém sabe quem são, e que hora ou outra desce o zaralho em alguma coisa. Você instantaneamente pensou nos Anônimos, não foi? Exceto que esse anime é de 98. Sim, meu amigo, eu não tô na proporção 3x4 à toa, esse anime é bem velho. Inclusive, mais velho que o grupo Anônimos. Já pode colocar mais um item nas coisas que esse anime previu. Quando o pai vê esse treco, ele instantaneamente fecha a cara e sai sem dizer nada. Talvez isso tenha a ver com os malucos que estão de olho nela? Não sei, mas é melhor descobrir o que isso faz antes de tentar instalar na sua máquina. E como o pai não pode ajudar, nessa época não tinha Wikipedia, a Len vai de novo na Sibéria. Uma coisa estranha é que, por algum motivo, o povo aqui conhece a Len, mesmo ela só tendo vindo uma vez e quase levando um tiro. Mas todos conhecem a Len da Wired. Como assim, velho? Essa mina arranjou um PC ontem. Como todo mundo já conhece ela? Enfim, as crianças explicam pra Len sobre o psique. Acontece que o quanto você consegue se manifestar na Wired depende das limitações da sua máquina, e o psique remove muitas limitações. Nos dias de hoje, seria o equivalente a um modem melhor ou uma internet mais rápida, com o diferencial que ele pode literalmente te inserir na internet. Não é interagir com um teclado e mouse, é como se você pudesse colocar um pedacinho da sua mente lá dentro. Bizarro. Enfim, o moleque tenta dar um chaveco na Len e ela assusta ele olhando desse jeito. Mas de novo, ele fala sobre uma Len, uma garota selvagem da Wired que todo mundo conhece. Algo de errado não tá certo. E esses caras de novo, na moral, sai daqui. Chatão. Quando a gente mexe nos componentes de um computador, a gente tem que tomar cuidado com a energia estática. Isso pode facilmente queimar os componentes da placa-mãe. Por isso, a Len decide usar essa camisola que vira quase um símbolo do personagem. E ela sorriu? Sim. Camada 4. Religião. Alguns meses se passam. A Len aprendeu alguma coisa ou outra sobre computadores, e eu posso dizer que nem ela e nem o PC dela estão normais. Ou ela realmente está tentando rodar Cyberpunk, ou ela está tentando hospedar alguma coisa muito louca. Mas o pai dela acha que tá de boa, então deve ser só uma fase. A cena corta para um esquisito fugindo de alguma coisa. A princípio, não vemos o que é, mas ele parece muito assustado. Na verdade, a gente vê sim, e é só uma garotinha. Só uma garotinha. Gacha. No dia seguinte, tá todo mundo comentando que outra pessoa se jogou de um prédio. E sim, era aquele cara. Isso tá acontecendo muito ultimamente, especialmente entre as pessoas viciadas em um joguinho de navegador. Só que o mais importante, a Len tá diferente? Ela tá mais comunicativa, tá puxando mais assunto, começando conversa. Dupla personalidade? Parece uma pessoa totalmente diferente. Eita. E não, é o Chuck. Não é o Chuck. É a mesma menininha que fez o esquisito pular, mas dessa vez com uma voz e atitude de menininha mesmo.
Agora, eu posso dizer que oficialmente o bagulho vai ficar louco. A Len melhora mais ainda o próprio Na'vi. Inclusive, descobre como extrair o máximo do psique. E então, Sibéria. Ô JJ, o que é esse joguinho que tá fazendo todo mundo pular do telhado mesmo? Ah, o Fantoma, ele é só um... Ué, cadê você? Então, a gente vê um pouquinho da gameplay desse jogo, exceto que esse cara não tá em computador. Eu tenho quase certeza que isso aqui é um telhado. E igual ao outro esquisito, ele tá muito assustado. A gente vê ele cambaleando pelos cantos até entender que ele tá dentro do jogo. Sem o computador ou telefone, ele se vê dentro do labirinto do jogo, sendo perseguido por um monstro. Além aqui? Enfim, depois de encurralado, ele pega o item pistola número 5 e começa a disparar contra um monstro imaginário perseguindo ele. Exceto Que ele mata apenas pelo fato que... não era um monstro. Ele acabou de dar mais de 10 tiros de uma criança. E além, Meu de Deus. alguma forma, viu tudo isso. Acontece que, na verdade, esse jogo foi mexido. E adivinha só, foram os cavaleiros de novo. Eles modificaram o joguinho de labirinto e o mesclaram com um jogo de pega-pega para crianças. Assim, a criança pensa que estava perseguindo alguém de brincadeira dentro de um jogo, enquanto o adulto sente que está sendo perseguido por um monstro. E nenhum dos dois estão na internet. De alguma forma, a Wired está se manifestando no mundo real e a Len está se manifestando dentro da Wired. O pai dela até tenta avisar: não confunda a internet com o mundo real, Len. Isso não é um mundo. É só uma ferramenta de troca de informações, como cartas ou telefones. E nesse momento, ela debocha dele. Agora, o objetivo da Len é entrar por inteira, obter o alcance e a liberdade total para inserir toda a sua mente dentro da rede. Mas ela promete que ainda será a mesma depois de conseguir. Um detalhe muito legal que passa despercebido é que mesmo depois de ganhar a confiança e começar a agir dessa maneira mais marrenta, quando o pai da Len só concorda e sai do quarto visivelmente chateado, a gente vê por um segundo o lábio dela tremendo. Ela tá descontente, talvez segurando o choro. Mas agora é ela que não liga mais pra família. Não fez nada. Ela só gosta do Na'vi e só o Na'vi gosta dela. Aquele mundo falso dentro da rede, dentro daquela tela, parece mais real do que o mundo aqui fora. E agora as coisas estão fazendo um pouquinho mais de sentido. O maluco da Sibéria, os fantasmas que ela viu, eram na verdade eventos acontecendo dentro da Wired e se manifestando no mundo real. Então, isso quer dizer que a Shiza realmente está viva dentro da internet? Será que é isso que ela tá tentando fazer? E por que tem 2 vagalumes no meu quarto? Respondendo a pergunta que eu fiz mais cedo, por que a Len precisa de tanto poder de processamento? É por isso. Pra O impedir os caras computador de ficar chateados. consegue simplesmente manipular a tecnologia do mundo real. Camada 5. Distorção. Nessa camada, é esperado que seu cérebro já esteja dormente. Pelo menos o meu já tava. No início do anime, a X abandonou o corpo dela para viver na Wired, ao lado de Deus. Agora sabemos que esse tal Deus é quem tá sussurrando no ouvido da Len todas as vozes que escutamos até agora. E tudo pode estar conectado na rede, até mesmo as pessoas. Segundo esse tal Deus, essa seria a forma de continuar a evolução humana, já que nesse ponto a humanidade estaria estagnada. A rede está em todos os lugares, portanto Deus está em todos os lugares. Logo depois, a irmã da Len assistiu um acidente de trânsito. Mais tarde no mesmo episódio, será explicado que isso aconteceu devido a uma falha generalizada no sistema de semáforos da cidade inteira. Spoiler, foram os Cavaleiros de novo. Tudo isso 16 anos antes de Watch Dogs fazer o mesmo. E o anime da Len já estava prevendo o problema que seria ter tudo conectado na internet. De repente, outro corte pra Len conversando com essa boneca. E sim, metade disso aqui é a menina alucinando, mas só metade, já que a boneca tem a mesma voz da menininha do pega-pega no episódio anterior. Ou Então seja, são os Você tá falando através da boneca. Ou ela tá usando a boneca pra falar através da... Cavaleiros. Na alucinação, a Len Vai pede pra escutar. boneca contar uma história, algo novo, mas não existe nada que ela não saiba. Tudo isso enquanto a Len tá quase sendo atropelada e se projetando nos outdoors. A irmã recebendo um guardanapo escrito baboseira sobre profecia, as meninas recebendo e-mails com baboseiras sobre profecias. Baboseiras sobre profecias. Ok. E eu sei, você não tá entendendo nada. Eu vou tentar resumir esse episódio da maneira mais simples que eu consigo. Os Knights, os Cavaleiros, o grupo hacker, eles têm esse nome porque eles são os Cavaleiros do Cálculo Oriental e são tementes ao deus da Wired. O episódio inteiro é uma bagunça, porque são eles zaralhando com o máximo de coisas possíveis. Os sistemas de trânsito, os outdoors, os e-mails, só que não para aí. Um deles se comunica com a Len e compara os pulsos elétricos de um computador com as sinapses do cérebro humano. Se o cérebro é hardware, então podemos conectá-lo na rede. E se podemos conectá-lo na rede, podemos fazer o que quisermos. Mas o cérebro tem muita informação que o computador jamais conseguiria. Os computadores quânticos. Acabou. Com ele. Acabou. E quem sente isso fundo na pele é a irmã da Len.
Ela fica sendo jogada de um canto ao outro, ela alucina, ela é perseguida, ela desmaia. E quando ela chega em casa, depois de apanhar muito o dia inteiro, de repente tem duas dela ali. Se o cérebro é hardware, então ele roda um programa chamado mente. E programas podem ser Eita, copiados. Igual a Shiza, de algum modo essa garota virou um backup na rede. Mas diferente dela, o seu corpo físico ainda tá ali. Aposto que foi no momento que entregaram um paninho pra ela. Resumindo, esse episódio foi feito pra te deixar confuso. E na moral, ele conseguiu. Camada 6. Crianças. Parou! Eu sei. Me desculpa. Seu puto. Esse vídeo já tá bem grande, nós não chegamos nem na metade do anime. Por isso, eu tô dividindo ele em duas partes. Mas a parte 2 tá quase pronta e logo logo ela sai. É 11 meses então, aqui é o vídeo. se inscreve no canal e ativa o sininho pra não Nossa. perder o alerta da próxima estreia. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Bora. Bom dia, meu querido! Boa. Olha só, eu não disse? Demorou só um pouquinho. Só Mas um aqui pouquinho. está a segunda parte de Serial Experiments Lain, continuando o anime mais anime de todos os tempos, exatamente de onde ele parou. E é bem óbvio dizer isso, mas como essa é a parte 2, então você tem que ter assistido a parte 1 primeiro, já meu assisti, colega. irmão. Dito isso, vamos pro anime. Mas antes, eu gostaria de te apresentar os Circuitos do Mag, a lojinha de canecas que me ajuda muito a manter esse canal funcionando. Link na descrição. Agora sim, voltando ao anime. Certo. Camada 6. Criança. Crianças. Ó. Nesse ponto, até mesmo o irresponsável do pai da Len já tá preocupado com ela. O quarto dessa menina parece mais uma casa de máquinas de uma usina nuclear. Úmido, quente, Que bagunçado, e parece que ela não toma banho há alguns dias. Sim, meu amigo, Len previu as Girls. Não. Também previu o Solaire. E aí, rapaz? Tá, agora sem brincadeira. A Len tá passando mais tempo com os cavaleiros e com os amigos da Wired do que com as amigas de carne e osso dela. E a gente vendo isso, parece normal. Poxa, todos nós temos amigos no Discord que nunca vimos no mundo real, e vários deles a gente não sabe nem o nome de verdade. Mas, de novo, isso é normal hoje. Nós estamos falando do ano de 98, quando isso começou a existir. Quando o anime inicia falando no dia de hoje, nessa exata hora, não é brincadeira. Ele quer dizer que isso... Exatamente. Mano, eu comecei a usar a internet pra valer em 2015. Não é como se, tipo, um pouquinho depois da minha adolescência. Eu comecei a usar a internet. Eu tive infância, né, porra? Então, eu tive pouca bagagem pra saber o que acontecia antes de 2015. está acontecendo agora. Estava acontecendo nos anos 90 e ainda acontece hoje, quase 30 anos depois. A tecnologia invadiu a nossa vida e se tornou essencial nela. Ela é nosso ganha-pão, ela é nossos amigos, ela é nossa comida, ela é nosso entretenimento, ela é nosso lar. Levante os braços e contemple a nuvem. A internet é nosso novo Deus. Teus neurônios fritaram, amigo? Os da irmã da Lei também. Fritou inteirinho. Nesse ponto, a Lei já é Esqueça. capaz de projetar todo o seu corpo dentro da Wired. Isso é bem impressionante, visto que a maioria dos usuários são apenas olhos e orelhas por aí. Enfim, esse negócio que as crianças estão fazendo, imitando o Solar e invocando anjos no céu, faz parte de um jogo chamado Kids. E ele é baseado em um experimento com o mesmo nome, realizado por esse cara. O experimento tinha como objetivo ampliar o controle psíquico que, supostamente, crianças poderiam ter sobre a tecnologia, exatamente como a Len faz. Só que, Na boca. 15 anos atrás, o experimento foi um fracasso e nenhuma criança resistiu. Alguém conseguiu acesso aos dados do experimento e tá tentando replicar ele novamente. E eu dou 10 pontos se você adivinhar quem é que tá por trás dessa zorra. Sim, são os cavaleiros. Esses malucos certeza. são caos puro e agora estão colocando crianças em perigo. Eu acho. Invocar anjos deve ser uma coisa meio perigosa. Digo, não é a primeira vez, mas tá passando do limite. Esses malucos estão aqui de novo, cara. Será que eles são os cavaleiros? Não, eles não... São do governo. Lá se foi o navio. Um vírus fritou o sistema de arrefecimento, e se eles não tivessem feito a Lin descer, ela tinha explodido com o computador. Então, eles não fazem parte dos cavaleiros. Não, peraí. Mas essa talvez seja outra previsão que esse anime acertou. Em 2010, 12 anos após o lançamento do anime, os Estados Unidos utilizaram um vírus chamado Stuxnet para sabotar o sistema da usina nuclear de Natanz, no Irã. 12 anos antes, a Lin já sabia que coisas assim poderiam acontecer. E quer saber o que mais ela previu? Camada 7. Sociedade. Se você acha que explodir o computador da Len faria ela desistir, você se enganou. Ela só montou a máquina mais parruda ainda. E agora os cavaleiros são inimigos dela. Inclusive, quando eu falei que fritaram o cérebro da irmã dela, é sério, destruíram o cérebro da menina. Esses malucos estão passando muito do ponto por motivo nenhum. Eles não estão ganhando dinheiro com isso. O que você disse? Hein? Inclusive, Que tem um isso, maluco andando com um Apple Vision no meio da rua. Em 98?
É claro que isso tá chamando a atenção dos cavaleiros, afinal ele tá invadindo a rede deles. Falando assim, parece que eles são uma organização hiper secreta, com membros super poderosos e não sei o que, mas a gente sabe que na vida real, as coisas não são assim. Talvez um cavaleiro possa ser integrante de uma multinacional da tecnologia, para produzir toda aquela parafernália que eles vendem, ou pode ser um gordinho enfurnado no quarto dele, ou uma dona de casa no computador da sala. Ao mesmo tempo, os homens de preto estão em frente à casa da Len, mas dessa vez eles convidam ela para explicar algumas coisas. Como eu disse, eles não são parte dos cavaleiros. Na verdade, eles trabalham no laboratório Tachibana, o mesmo que fabrica as peças do navio, e o motivo deles estarem observando a Len é por suspeitar que talvez ela faça parte dos cavaleiros. Afinal, já faz um tempinho que ela tá interagindo e usando a tecnologia deles. Sem dizer que a primeira coisa que o maluco do VR achou quando entrou no canal dos cavaleiros foi a Len. Isso sem contar o fato que eles abriram uma figura angelical dela no céu, né? Tipo, no mínimo isso é suspeito. Por que eles fariam isso com uma menininha qualquer? Exceto que não fosse uma menina qualquer, mas se fosse uma divindade quase viva da internet. Len, você na rede e você na vida real são a mesma pessoa? Ou melhor, você é uma pessoa, Len? Diz pra mim, como foram seus aniversários de criança? Quais são os nomes da sua mãe e do seu pai? Em que ano você nasceu e há quanto tempo você conhece sua família? Você não sabe nada disso, não é? Porque essa não é você. Você não é a Len. A Len de verdade só existe na Wired, marrenta, selvagem, talvez até assassina. Camada 8. Rumores. Se você descobrisse que você não é você, ou que talvez você nem sequer exista, como poderia você olhar pra si simplesmente não existo mesmo? O que você veria? Outra coisa que esse anime previu foram os malucos se fingindo de mulher pra dar golpe. Legal. Calma aí que eu vou ir lá. Voltei. Lembra quando eu disse na introdução no vídeo pra você imaginar um Evangelion sem as megacorporações? Então eu menti. Grande parte dessa bagunça foi sempre criada tem pelos laboratórios megacorporações, principalmente nesses animes antigos. Tachibana. Eu quero Tem que que você se assistir Vision Punk também, pô. Porra. Ikitosen, mano. Ikitosen era incrível daí. jogue na pele da Len. Showbiz eu nunca terminei de assistir, mano. Mas foi um dos primeiros animes que eu assisti depois que eu pesquisei no YouTube. Um momento, você só queria fazer uns amigos no Facebook, e agora você descobre que existe outra versão sua trabalhando com um grupo hacker terrorista pra tecer o zaralho na sociedade. Os seus pais não são seus pais, e sim funcionários de uma mega corporação que também quer descer o zaralho na sociedade. E a sua irmã virou uma impressora. Você acha que pode piorar? Pode. Pode sim. No dia seguinte, as amigas da Len recebem lá na escola com essa cara. Fala a verdade. Foi você, não foi seu lixo humano? Ah, meu pai. Essa amiguinha da Len, a Arisu, durante todo o anime foi a pessoa que mais se importou com ela. E alguma coisa aconteceu com ela e agora as pessoas não param de falar sobre isso. Acontece que ela tem um crush em um professor. Absolutamente nada demais. Uma paixão de criança, algo que nunca levaria a nada. Porém, o que aconteceu aqui foi um false exposed. Sim, em 98 isso já rolava. Exceto que aqui todo mundo sabe que isso é mentira. E que a Arisu nunca tentaria dormir com o professor. O problema é que quem subiu esse false exposed na Wired foi a Len. Não essa bonitinha, a Len maluca da Wired, da Sibéria, a Dumbleginger digital. E não contente em estragar a vida da Len e da Arisu ao mesmo tempo, essa filha de uma coisa ruim se materializou no mundo real, dentro do quarto da Arisu, num momento super delicado. Mano, só pra cuspir na cara dela, que foi ela mesma que contou as fantasias dela pra todo mundo. Olha a cara dessa filha de uma... A tecnologia que nos deu um mundo, que nos conectou, que expandiu os horizontes, também é a mesma que nos afasta, que nos assusta e não nos deixa dormir à noite. É a mesma que nos imbui de mentiras, que cria outros de nós mesmos e nos faz pagar pelas ações deles. Incrível. Olá, Shinji de Neo Genesis Evangelion. Olá, Len de Serial Experimental Len. Sua puta! A Len entrou na Wired de uma maneira meio diferente. Ela não usou o computador dessa vez. E o objetivo dela é encontrar essa cópia maligna que ela não entende muito bem o que é e acabar com ela. Mas não dá pra acabar com a Len. Ela é onipresente na Wired. Aqui não existe o conceito dela não existir aqui, porque ela sempre esteve e sempre estará aqui. Você pode até tentar fazer igual aos cavaleiros e mexer nas informações do mundo. Seu cérebro é hardware e ele está na rede, então você pode apagar da memória de todo mundo o que aconteceu. Mas quem te garantirá que será você que vai viver nesse mundo depois disso? Eu vou deixar o mais claro que eu posso. A cópia não é a garota que vive na rede. Mas na verdade, além que sai de casa todos os dias e que nós acompanhamos até agora, ela é a cópia. Quase um Xerox da Len que nasceu dentro da Wired
e pertence a ela. Essa aqui é a Copa, meu parceiro. Além de verdade, é a maluca da web. Camada 9. Protocolo. O navio da Lane já chegou num ponto surreal de complexidade e ela chegou no ponto mais baixo de sua vida. De repente, algo entra no quarto. Para nós, nada mais, nada menos que a porcaria de um alienígena. A Sim, palavra mano, perfeita sim. para definir mais da A metade gnose desse já foi episódio. atingida faz tempo, ó. E a Agatha está esperando ali. Quem dirá desse anime é conspiração. Ah! E se fosse só uma, tava bom. Mas são são três. várias. A primeira é uma referência ao projeto MK Ultra. Um projeto que aconteceu Referência? de verdade no nosso mundo. Nos Estados de Unidos, verdade. entre a década de 50 e 70, havia um projeto focado em achar uma forma de viabilizar o controle mental. Mãe do controle. Nós já vimos isso acontecer várias vezes durante o anime. No universo de Lane, o cérebro é hardware e a mente é software. Ela pode ser salva na nuvem, ela pode ser copiada, ela pode ser apagada, pode ser sobrescrita e pode ser hackeada. A segunda conspiração é sobre o caso Roosevelt, onde supostamente na década de 40, após o final da Segunda Guerra, uma nave alienígena teria caído em Roosevelt, no Novo México. Os militares então recolheram a nave junto com seus tripulantes, e a engenharia reversa dela deu a vida a muitas tecnologias que a gente tem hoje em dia. O laser, a internet e toda essa tecnologia fantástica do anime é tudo realmente alienígena. Por isso a gente vê a porcaria de um alienígena nesse episódio. E por último, o Projeto Harm. De novo, outra O Projeto conspiração. Harp é real, galera. Por favor, o Projeto Harp é real. Não tipo... Não, foda-se. Eles conseguem controlar o clima. Mas não no nível de conseguir fazer uns tornados. Não, eles fazem tipo chuva artificial ou chuva poluente. Que existe no nosso mundo. Conforme a luz do sol penetra nas partículas de ar da nossa atmosfera, elas vão se tornando eletricamente carregadas, criando uma camada chamada ionosfera. E quanto mais carregada está essa ionosfera, mais longe as ondas de rádio do nosso planeta podem viajar, já que a ionosfera rebate elas de volta para a Terra. Isso é uma coisa que acontece de verdade. Antigamente, quando as comunicações de rádio usavam ondas AM, no finalzinho da tarde, com o tempo aberto, era possível você estar no Nordeste do Brasil, escutando o que tocava nas rádios de Portugal e de alguns lugares da Europa. Inclusive, a ionosfera produz a própria vibração, uma frequência de rádio de 7,83 Hz, chamada de ressonância Schumann. Essa frequência está o tempo todo rodando Perfeito. nosso planeta e batendo na atmosfera. O que isso quer dizer? Nada! É só o universo metendo um louco, ele faz isso o dia inteiro. Mas se a Terra fosse como um cérebro, então a ressonância Schumann seria a onda cerebral dela. E no universo desse anime, alguém pensou, por que não? Se seres humanos fossem como neurônios em um cérebro, então essa frequência seria um modo de conectar todos eles. E foi assim que Masami Eiri, um Ou cientista seja, é literalmente o projeto de industrialização humana. dos laboratórios Tachibana, sim, o mesmo que faz os naves e tá enchendo o saco da Lane, ele propôs a ideia de uma rede sem fio que poderia conectar toda a humanidade sem a necessidade de dispositivos para isso, apenas enviando informações através da frequência Schumann. E esse seria o sétimo Mind do controle. protocolo da Wired. Calma, respira. Tudo bem, eu vou explicar de uma maneira mais fácil. Tudo isso que a gente viu de bizarrices acontecendo com a Lane durante todo o anime até agora, Chapado. tudo isso aconteceu mesmo, mas só na cabeça dela. Esse tal Deus tá usando a atmosfera do planeta para mandar informações diretamente para o cérebro da Lane e das pessoas em volta dela. É como se o seu cérebro fosse um celular conectado no Wi-Fi do planeta. Do mesmo jeito que você pode fazer um backup do seu celular, o Masami fez um backup do cérebro dele para dentro dessa rede de Wi-Fi. E agora nós o chamamos com outro nome, o criador da Wired. Aquele que tudo sabe, que tudo pode, que está em todos os lugares e que é adorado. Que nome esse ser pode ter senão Deus? É, fiel. Godo. Respira. Durante todo o episódio, teve mais uma tentativa de sabotagem dos cavaleiros. Eles entregaram pra Lane uma peça que poderia simplesmente apagar a memória dela. Por sorte, a menina tá afiada, e ela descobriu a tramóia. E ainda descobriu que esse menino chavequeiro estava envolvido com os cavaleiros. Não diretamente, mas estava. Seguinte, moleque, agora tu vai ver uma coisa feia. Ok, Google, bota pra quebrar. Mind do controle. Eita. Pois é, aquela música que toca na Sibéria conseguiu manipular coisas dentro do cérebro humano. Por isso que além da Wired conseguia se manifestar lá dentro. Ou melhor, ela conseguia ser vista lá dentro. Ela não estava lá de verdade. O lugar inteiro era feito para realizar experimentos e, para variar, algumas baguncinhas dos cavaleiros. O objetivo desses hackers é achar uma verdade. A verdadeira verdade e transformá-la em realidade. E não, eu também não entendi o que isso quer dizer. Mas no final disso, a Lane ganhou um beijo. Ok. Meu Deus, que nojo! Ok, até agora nós temos várias meias verdades pra pensar.
A Len não é uma menina de verdade, ela é só uma cópia de um programa que sempre esteve na rede. A família dela, talvez com exceção ou não da irmã, são funcionários contratados da Tachibana. Tudo que aconteceu de sobrenatural até agora, na verdade, eram só informações e às vezes um travazap vindo diretamente da atmosfera pra dentro do cérebro das pessoas. E Deus, na verdade, era o carinha do TI fazendo backup das pessoas. Pode ficar pior? Pode muito ficar pior. Camada 10. Amor. A única verdade, o criador da nova comunicação, o onipresente, o onipotente Masami Eiri, o homem que virou informação, o homem que virou um deus. Agora ele tinha tudo, exceto quem o venerasse. Quanto a você, Lane, você não é. Não há o que você possa ser, não há você para ser algo. Você foi inventada para esse mundo, mas esse mundo não precisa de você. E você não existe nele. Eu simplesmente não Putz grila, Lane, ajuda sua irmã, a menina não tá funcionando. Enfim, pelo menos o pai dela, pai, entre aspas, aparece pra poder se despedir. Não que ele tenha gostado de brincar de casinha, com certeza ele não gostou, mas ele não pode negar que se apegou a Lane. Apesar de tudo, ele queria criar ela como se fosse sua filha, mas ele tem que deixá-la sozinha. Sozinha não, né? Você tem um Na'vi. E agora você pode estar se perguntando, se a Lane não é uma pessoa real, então quem criou ela? Vai lá, te dou 10 pontos se você adivinhar. Sim, foi Deus e os cavaleiros do cálculo oriental. É claro. Pois é, meu parceiro. Fazer pessoas pularem, atirar em crianças, causar acidentes, apagar o cérebro das pessoas, explodir a casa da Lane. Até aí tava de boa, mas agora foi demais. E o que a Lane vai fazer sobre isso? Nada demais. Ela só vai descobrir quem eles são e postar nome completo, endereço e tamanho do pé no Twitter. E depois disso, vai deixar que a situação se resolva sozinha. Pois é, meu colega, o que a gente viu aqui é um doxing. Mas depois de limpar a bagunça de um bando de hackers brincando de sociedade secreta, ainda vai faltar 1 ou 2 pessoas para apagar, se é que você me entende, Lane. Mas assim que o protocolo da Wired estiver totalmente reescrito, tanto a Lane quanto esse deus maluco também vão deixar de existir. Legal, né? Ninguém faz a menor ideia do que você seja, Lane. Mas mesmo assim a gente ainda te ama. O motivo dela ter cooperado com a Tachibana era para acabar com aqueles que louvavam a Deus. Porém, só isso não vai fazê-lo deixar de existir, Lane. Já que você ainda está aqui. A filha da Wired, a Filha de Deus. uma cópia de si mesma. A Xerox da Xerox. Deus não deixará de existir. Enquanto você estiver aqui, Lane. Camada 11. Infografia. O que pode fazer um ser? Que descobre não ser um ser. O episódio 11 é uma sessão de cinema, ou talvez uma apresentação de slides, uma tentativa da Lane de recapitular tudo o que aconteceu até agora. São 12 longos e desconfortáveis minutos disso aí, reunindo informação. A Lane agora parece mais uma máquina do que uma menina, e pelo que deu pra entender, ela conseguiu instalar todo o poder de processamento do Na'vi dentro do próprio cérebro. Meu irmão, ela deve saber calcular 7 vezes 8 em 2 segundos. Mesmo assim, ela pede pra não falarmos com ela como se ela fosse uma máquina. Desculpa, Lane, prometo que não faço mais. Maquininha de café. Deus explica que ela não é hardware. Minha guerreirinha. Lane é um software rodando dentro do planeta. Lembra mais cedo que eu falei pra você deixar o seu cérebro dormente? Eu vou precisar que você faça isso de novo. A Lane sai de casa pra tentar pensar um pouquinho. E aí, ela encontra a Shiza, a menina que pulou lá no começo. E encontra o maluquinho da Sibéria. Detalhe, os dois foram sacrifícios ordenados por Deus para fazer a Lane despertar seus poderes. Aí, entregam uma arma pra Lane, para que ela também abandone o seu corpo e se junte plenamente a Wired, porque, por mais que ninguém veja ela, ela ainda tem sim um corpo. Mas antes, ela tem que pedir desculpa pra Arisso. Poxa, a menina não tinha nada a ver com nada, ela amava a Lane, e ainda assim destruíram a vida dela. Mas como ela vai fazer um pedido de desculpa se ela é invisível? Mandando um zap? Não, ela simplesmente vai com o corpo do alienígena. Na moral, eu ri muito nessa hora, olha a cara desse bicho. Enfim, a Lane se explica, pede desculpa, confundirá minha cara, minha roupa e meu sapato. Te juro que não era eu, mas eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí ela some. Legal. Foi pedir desculpa, soltou uma charada e deixou a mina se mijando de medo. Putz grila, Lane. Segura essa pedrada. Muito bom. Eu não tanco esse alienígena. Mas a Lane falou a verdade. Ela resetou tudo. Os rumores, as mentiras, nada nunca aconteceu. Mano, eu juro que se você transformar essa mina no micro-ondas, eu vou ficar muito chateado, Lane. Camada 12. Paisagem. Com a barreira entre a rede e o mundo real quebrada, é como se o planeta rodasse com um hack ligado. Tudo que for triste ou desagradável pode simplesmente ser apagado da história. E a realidade pode ser simplesmente o que você quiser que seja, Lane. Todos vamos te amar. Esse é o próximo passo da evolução humana. Todos nós vamos amar a Lane.
Lembra dos agentes secretos? Aqueles que querem apagar Deus e além? Então, o serviço acabou, fi. Vocês falharam. Se vocês quiserem ir pra algum lugar seguro... É melhor saírem do planeta. Pois é, Eita. eles estão em maus lençóis. E tomaram um travazap bem no meio da fuça só pra ficarem espertos. Enfim, tem algo errado nesse mundo. E a Arisu foi a única que conseguiu perceber isso. Por isso ela resolve ir até a casa da Len. E a casa dela tá um campo de guerra. A Arisu é tão boazinha, cara. Ela até tirou o sapato pra não sujar a casa. Ué. Meu Deus, a irmã da Lena acha que é uma impressora, cara. Você resetou o mundo e não consegue formatar sua irmã. Faz 15 dias que ela tá avisando que acabou a tinta, Len. Mas cadê a Len? Ah, ela tá no lixo. Oi, Len. De todas as pessoas do planeta, apenas a Arisu sabe que tem algo de errado acontecendo. E por que a Len deixou que ela fosse a única pessoa que ainda teria que carregar memórias ruins consigo? Porque no mundo onde todos os seres estão conectados, a Arisu foi a única que gostava dela sem estar conectada. A única que amava suas imperfeições. E de novo, ela é a única que põe um ponto diferente na cabeça da Len. Você não precisa perder seu corpo. Se você sente medo, se você sorri, é porque você está viva. Talvez Deus esteja certo e tudo isso seja apenas impulsos no cérebro humano. Ou talvez usar fita isolante não seja Deus porcaria nenhuma. Um protocolo que eleva um nível de consciência humana através de uma frequência padrão ao redor de todo o planeta. Você realmente pensou em tudo isso sozinho? Certeza que essa ideia não foi dada a você por, sei lá, um Deus de verdade? Você pode ter criado a Wired e o corpo da Len, mas nenhuma das duas coisas estão acima do mundo real. No fundo, você não é um Deus, Masami. Você é só um cara carente de atenção, mas não consegue entender isso porque não tem mais um corpo. Aí o bagulho vira Resident Evil. Ok. Assim como o Masami fez um corpo físico pra Len, ele cria um corpo físico pra si mesmo. E a primeira coisa que ele vai descobrir tendo um corpo de novo é como viver pode ser dolorido. Lembrando que a Len não precisa mais de um navio pra interagir com a realidade. Ela tem um corpo, mas agora também existe nas memórias de todos aqueles que sabem da sua existência. Ela não sabe o que é, mas com certeza ela é alguém. Bom, chegou a hora. Vamos escutar essa abertura pela última vez. Ô, louco. Pedrada. Bom, o inimigo foi derrotado, mas isso não muda o fato da Arisu ter acabado de adquirir um trauma irreversível. A última pessoa que amava a Len quebrou, e não dá pra arrumar isso. Quer dizer, na verdade dá. Há sim uma forma de arrumar tudo isso, que é formatar. Quero dizer, formatar o mundo. A gente passa de novo por vários planos que a gente já viu várias vezes ao decorrer do anime, como se estivessem acontecendo de novo, mas parece que dessa vez tá faltando algo. Olha, a Shiza tá viva. As crianças estão brincando de ser criança. O tiozinho da Sibéria, a garotinha que levou um tiro. O Masami tá estressado, os agentes estão trocando cabo. O mundo parece que nunca teve aqueles problemas. O que não é lembrado, nunca aconteceu. No dia de hoje, nessa exata hora, nessa cidade cheia, nesse céu claustrofóbico, nada nunca aconteceu. Ninguém mais está sofrendo, os mortos não estão mais vagando pela rede. E ninguém mais se lembra de você, Len. Então, você não precisa mais estar em lugar nenhum. Mesmo assim, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente, onipresente. É o mais próximo que temos nesse mundo de um Deus que observa em silêncio. Mesmo assim, ainda tem uma pessoa que nunca te esqueceu. Que bom ver você, velho. O mundo ainda vai seguir o mesmo. Memórias de ontem, memórias de amanhã. Em breve não saberemos mais o que é o que, ou se algo é alguma coisa. Mas no futuro, a Arisu virou uma professora. E nesse mundo, a Len pode rever ela a qualquer hora, no momento em que ela quiser. E a última cena do anime mais anime já feito na história dos animes não podia ser nada além de uma despedida. E por uma obra que te pega, te joga de ponta cabeça e tira um xerox, que Serial Experimental Len é uma das obras de arte mais importantes já feitas. Que porra foi? Mas calma aí, o vídeo não acabou ainda não. Normalmente eu agradeço quem chega nessa parte do vídeo, mas dessa vez o que eu tenho que dizer mesmo é parabéns, amigo. Eu sei que mesmo explicando, isso não foi fácil. Talvez ainda tenha algumas dúvidas na sua cabeça, e esses são os últimos minutos porque eu posso tentar resolver isso. Então vamos. Se alguém te perguntar sobre o que é Serial Experimental Len, você pode dizer que é um anime sobre um mundo onde a rede de computadores mundial foi alterada para ser capaz de operar onde que as teorias das conspirações são reais. Diretamente no cérebro das pessoas. Inclusive, guarda informações daqueles que já morreram para que eles possam continuar vivos dentro da rede. E a nossa protagonista, a Len, ela foi criada para ser o catalisador que uniria a internet e o mundo real. Basicamente, isto é Len. E eu não preciso nem dizer como esse anime envelheceu como vinho, cara.
lá em 98 já previram um monte de problemas que a gente teria por causa da internet na nossa vida. E é impressionante como esse anime continua atual até hoje. Por isso, eu deixo aqui minha recomendação. Vai lá assistir esse anime. Eu vou Mas assistir. você já explicou o anime inteiro. Não, eu não contei ele inteiro. Eu te dei um gostinho do que é essa obra, mas eu não consigo nem chegar perto das sensações que ela passa. Eu mesmo tive que assistir 3 vezes para fazer esse vídeo. Blame não é só uma obra de arte pela sua história, mas também em como ela conta essa história. E isso não é uma coisa que eu vou conseguir te explicar só falando, você tem que ir lá ver com seus olhos. Bom, depois de muitas e muitas e muitas horas de trabalho, de acessar muito a internet e abraçar o meu querido computador, eu acho que é isso. Agora sim, muito obrigado por você que está aqui me acompanhando em mais essa aventura. Eu também devo agradecer aos Muito bom o vídeo, superchats, os valeu demais. Pô, o vídeo foi da hora.